Desculpe, trouxe meu bebê. A garçonete se desculpou no encontro às cegas. A voz dela tremia, esperando rejeição, talvez desprezo. Achava que ele iria embora, mas o milionário olhou para ela, depois para o bebê. E o que ele fez deixou ela sem palavras. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Renata apertou o celular contra o peito e fechou os olhos por um instante, tentando controlar a respiração que queimava em sair descompassada. Gabriel mexia os pezinhos no carrinho ao seu lado, alheio à tempestade silenciosa que tomava conta da mãe. Ela não deveria estar ali. Não deveria ter baixado aquele aplicativo 3 meses atrás, numa madrugada insone depois de mais um turno duplo no restaurante. Não deveria ter respondido às mensagens de Ricardo com aquela pontinha de esperança idiota que insistia em renascer mesmo depois de tudo. E definitivamente não deveria estar parada ali, na calçada em frente ao café, com um bebê de 1 ano e meio no colo e o gosto amargo da vergonha subindo pela garganta. A babá havia cancelado meia hora antes. Meia hora. Renata ainda podia ouvir a voz da dona Célia pelo telefone, arrastada e cheia de desculpas sobre uma dor nas costas que não deixava ela se mexer. Renata tinha engolido o desespero, murmurado que tudo bem, que ela entendia, que não tinha problema nenhum. Mas tinha problema sim, porque agora ela estava ali, a 2 quarteirões do restaurante, onde servia mesas 6 dias por semana, num encontro que prometera a si mesma que não levaria nenhuma bagagem. Mas Gabriel era mais que bagagem. Era a lembrança viva de que ela havia acreditado em alguém uma vez e que esse alguém tinha ido embora sem olhar para trás. Ela abriu os olhos e encarou a fachada do café. As luzes quentes começavam a se acender lá dentro, porque o sol de inverno em São Paulo já estava caindo rápido demais. Algumas pessoas entravam e saíam, segurando xícaras de papel e conversando baixo. Tudo parecia tão normal, tão simples. Tudo, menos o que ela estava prestes a fazer. Gabriel soltou um risinho e estendeu as mãozinhas gordas em direção a uma pomba que bicava migalhas no chão. Renata sorriu sem querer, mas o sorriso durou pouco, porque a verdade é que ela estava cansada. Cansada de acordar sozinha todas as manhãs, cansada de dividir a cama com um travesseiro frio, cansada de conversar apenas com Gabriel e com as colegas de trabalho sobre pedidos de mesa e gorjetas ruins. Ela tinha 26 anos e sentia como se já tivesse vivido o dobro disso. Quando foi que ela havia rido pela última vez de algo que não fosse o filho fazendo careta? Quando foi que alguém tinha segurado a mão dela sem ser para pedir ajuda ou cobrar alguma coisa? Foi por isso que ela tinha baixado o aplicativo. Não por desespero, não por solidão apenas, mas porque alguma parte dela, pequenininha e teimosa, ainda acreditava que talvez houvesse algo além daquilo. Algo além de contas atrasadas, turnos que se arrastavam, noites em claro com um bebê que chorava de cólica. Algo além de ser apenas mãe, apenas garçonete, apenas alguém que sobrevivia. Ricardo tinha aparecido na tela numa terça-feira qualquer. Ele não tinha escrito frases prontas, nem tentado ser engraçado demais. Tinha apenas perguntado se ela gostava de café. Simples assim. E aquilo, por algum motivo absurdo, tinha feito ela responder. Eles tinham conversado por semanas. Nada profundo. Nada urgente. Ele contava sobre o trabalho, sobre reuniões chatas e projetos que consumiam o tempo dele. Ela contava sobre o restaurante, sobre os clientes engraçados e aqueles que deixavam gorjetas generosas. Nenhum dos dois mencionou o passado. Nenhum dos dois fez perguntas demais, até que ele sugeriu se encontrarem. E ela, numa onda de coragem que ainda não sabia de onde tinha vindo, disse sim. Agora, parada ali com Gabriel no colo e o coração batendo num ritmo desgovernado, Renata se perguntava se coragem não era só outro nome para estupidez. Ela olhou para o celular de novo. 6:05 da tarde. Ele já devia estar lá dentro.
esperando, sozinho, sem saber que ela estava prestes a entrar com um bebê nos braços e destruir qualquer possibilidade de que aquilo desse certo, porque homem nenhum queria isso. Homem nenhum queria uma mulher com filho pequeno, com bolsa cheia de fraldas e mamadeira, com horários impossíveis e responsabilidades que não cabiam em encontros românticos. Ela já sabia disso. Tinha aprendido da pior forma possível. Quando Tiago tinha olhado para o teste de gravidez positivo e disse que não estava pronto, que não era o momento, que ela deveria entender. E ela tinha entendido. Tinha entendido que ele era um covarde, que ele ia sumir e que ela ia criar aquele bebê sozinha com ou sem ajuda de ninguém. Gabriel balbuciou algo incompreensível e apertou a bochecha contra o ombro dela, procurando aconchego. Renata beijou a testa macia do filho e sentiu os olhos arderem. Não, ela não ia chorar, não agora, não aqui. Ela tinha duas opções. Podia virar as costas, voltar para casa, bloquear Ricardo no aplicativo e fingir que nada daquilo tinha acontecido. Ou podia entrar naquele café, sentar na frente dele e ser honesta. Completamente, dolorosamente honesta. Deixar que ele visse quem ela realmente era. Uma mãe solo, cansada, cheia de contas para pagar e sem tempo para joguinhos. E se ele quisesse ir embora, que fosse. Pelo menos ela teria tentado. Pelo menos ela teria dado uma chance para si mesma. Renata ajeitou Gabriel no quadril, puxou a bolsa de fraldas para o ombro e deu o primeiro passo em direção à porta do café. O coração disparou. As mãos suavam, mas ela continuou andando. Porque talvez fosse isso que coragem significava. Não a ausência de medo, mas a decisão de seguir em frente mesmo com ele. A porta do café se abriu com um tilintrar suave de sino. O cheiro de café fresco e pão quentinho invadiu suas narinas. Algumas pessoas olharam na direção dela, curiosas, mas logo voltaram às próprias conversas. Renata varreu o ambiente com os olhos procurando. E então o viu. Ricardo estava sentado numa mesinha perto da janela, mexendo no celular. Ele usava uma camisa azul clara, sem gravata, com as mangas dobradas até os cotovelos. O cabelo estava levemente bagunçado, como se ele tivesse passado a mão várias vezes enquanto esperava. Quando ele levantou os olhos e a viu, o rosto dele se iluminou com um sorriso. Um sorriso que durou exatamente 3 segundos, porque foi aí que ele viu Gabriel. Renata viu a mudança, viu a surpresa atravessar o rosto dele, viu o sorriso vacilar, viu os olhos dele descerem para o bebê e depois voltarem para ela, confusos. Ela parou onde estava, segurando Gabriel com mais força do que o necessário. O momento se esticou, pesado, carregado de tudo que ela não tinha dito. E então, antes que ele pudesse falar qualquer coisa, antes que ele pudesse levantar e ir embora, antes que o constrangimento a engolisse inteira, Renata abriu a boca e disse as únicas palavras que conseguiu encontrar. "Desculpe, trouxe meu bebê." A voz saiu mais fraca do que ela queria, quase um sussurro, mas alto o suficiente para que ele ouvisse. Ricardo piscou, processando. Ele olhou para Gabriel, depois para ela, e por um instante Renata teve certeza de que ele ia se levantar, murmurar alguma desculpa educada e sair pela porta sem olhar para trás. Mas ele não fez isso. Em vez disso, ele levantou devagar, guardou o celular no bolso e caminhou na direção dela. Renata segurou a respiração. Cada passo que ele dava parecia durar uma eternidade. Quando ele parou na frente dela, tão perto que ela podia sentir o cheiro do perfume dele, algo fresco e discreto, ela forçou os olhos a encontrarem os dele, esperando o pior. "Oi", disse ele, e a voz saiu calma, sem traço de irritação ou decepção. "Você deve ser a Renata." Ela acenou com a cabeça, incapaz de formar palavras. Gabriel escolheu aquele momento para soltar um gritinho agudo e bater as mãozinhas no ombro dela, animado com a presença de alguém novo. Ricardo olhou para o bebê e algo mudou no rosto dele. Não foi repulsa, não foi desconforto. Foi algo que Renata não conseguiu decifrar de imediato. Curiosidade, talvez, ou ternura. Ele ergueu a mão devagar,
como se estivesse se aproximando de um animalzinho assustado, e acenou para Gabriel. Oi, pequeno. Gabriel parou de se mexer por um segundo, estudando o homem desconhecido com aquela seriedade que só crianças conseguem ter. Depois, sem aviso, ele abriu um sorriso enorme, mostrando os dentinhos que tinham nascido recentemente, e soltou uma risada alta e escandalosa que fez algumas pessoas virarem a cabeça. Ricardo riu também, uma risada genuína que iluminou o rosto dele inteiro. Acho que ele gostou de mim, disse, olhando para Renata com um sorriso torto. Renata sentiu algo estranho se movendo dentro do peito. Algo quente e perigoso. Algo que ela não permitia sentir há muito tempo. Eu sinto muito, ela começou, a voz ainda trêmula. A pessoa que ia ficar com ele cancelou em cima da hora e eu não tinha como deixar ele em casa sozinho e eu pensei em te avisar, mas achei que você não ia querer mais vir e eu não queria que você pensasse que eu estava te enganando ou escondendo alguma coisa porque eu não estava. Eu só não sabia como dizer que eu tenho um filho e... Ricardo levantou a mão, interrompendo o fluxo de palavras. Respira, ele disse, com um sorriso gentil. Você não precisa se desculpar, Renata piscou. Como assim eu não preciso? Porque você não fez nada de errado. Ele olhou para Gabriel de novo e dessa vez a expressão dele era mais suave, quase nostálgica. Crianças fazem parte da vida. Não é crime trazer ele. Mas eu não te contei que eu tinha um filho, Renata insistiu, sentindo a necessidade de se explicar, de se justificar. E você não me contou sobre metade da sua vida também, Ricardo respondeu, encolhendo os ombros. A gente conversou por semanas, mas sempre sobre coisas pequenas. Café, trabalho, séries, nada muito profundo. Não é? Renata abriu a boca, mas não soube o que dizer. Ele estava certo. Eles tinham mantido tudo na superfície, como dois nadadores com medo de mergulhar fundo demais. Vem, senta, Ricardo disse, indicando a mesinha perto da janela. Vamos tomar um café. Os três. Se você quiser, claro. Renata hesitou. Bardella ainda estava esperando a pegadinha, o momento em que ele revelaria que estava apenas sendo educado antes de sair correndo. Mas outra parte, aquela parte pequena e teimosa que a tinha feito baixar o aplicativo em primeiro lugar, quis acreditar. Quis dar uma chance. Tudo bem, ela murmurou, e seguiu ele até a mesa. Ricardo puxou a cadeira para ela. Esperou que ela se acomodasse com Gabriel no colo antes de sentar do outro lado. A garçonete apareceu quase imediatamente, uma moça jovem de cabelo preso num rabo de cavalo alto. O que vão querer? Ricardo olhou para Renata. Você escolhe. Um café com leite, Renata pediu, a voz mais firme agora. E tem como esquentar uma mamadeira? A garçonete sorriu. Claro, me passa que eu esquento. Renata tirou a mamadeira da bolsa e entregou, murmurando um obrigada baixinho. Ricardo pediu um café puro e a garçonete foi embora, deixando os dois sozinhos de novo. Gabriel brincava com os dedos da mãe, alheio à tensão que ainda pairava no ar. Por um momento, nenhum dos dois disse nada. Renata olhou pela janela, vendo as luzes da cidade começarem a piscar na penumbra. São Paulo era assim, barulhenta, apressada, indiferente. Mas ali dentro, naquele cantinho pequeno do café, parecia existir uma bolha, um espaço onde o tempo andava mais devagar. Quantos anos ele tem? A voz de Ricardo a trouxe de volta. Renata olhou para ele. 1 ano e meio. Gabriel. O nome dele é Gabriel. Bonito. Ricardo inclinou a cabeça observando o menino. Ele parece esperto. Ele é, Renata respondeu, e não conseguiu evitar o sorriso que apareceu nos lábios. Esperto demais às vezes. Ricardo riu de novo, e Renata percebeu que gostava daquele som. Ele tem pai? A pergunta veio de repente, direta, mas não agressiva. Renata sentiu o estômago revirar. Não, ela disse, a voz mais baixa. Ele foi embora quando descobriu que eu estava grávida. Nunca mais deu as caras. Ricardo assentiu devagar, o rosto sério agora. Sinto muito. Eu não.
Renata respondeu, surpresa com a firmeza da própria voz. Se ele tivesse ficado, seria por obrigação. E eu não quero ninguém que fique por obrigação. Ricardo a encarou por um longo momento, e Renata viu algo mudando nos olhos dele. Respeito, talvez, ou admiração. Você é forte, ele disse, e não soou como elogio vazio. Soou como constatação. Renata engoliu em seco, sem saber o que responder. A garçonete voltou com os cafés e a mamadeira morna, e o momento se quebrou. Renata agradeceu, entregou a mamadeira para Gabriel, que a agarrou com as duas mãos e começou a mamar com vontade. Ela tomou um gole do café com leite, sentindo o líquido quente descer pela garganta e aquecer o peito por dentro. Ricardo bebeu o café dele em silêncio, mas era um silêncio confortável. Não tinha pressa, não tinha julgamento. E pela primeira vez em muito tempo, Renata sentiu que talvez, só talvez, ela tivesse feito a escolha certa ao atravessar aquela porta. Gabriel largou a mamadeira vazia na mesa com um baque surdo e soltou um arroto satisfeito que fez Ricardo rir de novo. Renata limpou a boca do filho com uma fralda de pano que sempre carregava na bolsa. E por um instante se pegou pensando em como aquilo tudo era absurdo. Ela estava ali, num café a 2 quadras do trabalho, com um homem que tinha conhecido pela internet, e ele não tinha saído correndo. Ainda. Você trabalha por aqui? Ricardo perguntou, quebrando o silêncio enquanto mexia a colher no café. Ali do lado, Renata respondeu, apontando vagamente na direção do restaurante. Sou garçonete no Sabor da Vila. Conheço, Ricardo disse, e algo no tom dele fez Renata olhar para cima. Já comi lá algumas vezes. A comida é boa. Ela assentiu, sem saber bem o que dizer. Tinha algo estranho em imaginar que ele podia ter estado ali, sentado numa das mesas que ela atendia, e eles nunca terem se visto. Ou talvez tivessem se visto, e ela simplesmente não tivesse reparado, porque estava ocupada demais equilibrando pratos e memorizando pedidos. E você? O que você faz? Renata perguntou, tentando desviar o foco de si mesma. Trabalho com desenvolvimento de software, Ricardo respondeu, encolhendo os ombros como se fosse algo sem importância. Tenho uma empresa pequena, a gente faz sistemas para outras empresas, nada muito empolgante. Renata franziu a testa. Parece empolgante para mim. Eu mal sei mexer no celular direito. Ricardo sorriu. É só prática. Qualquer um consegue aprender. Ela duvidava, mas não disse nada. Gabriel começou a se remexer no colo dela, entediado agora que a mamadeira tinha acabado. Ele esticou os bracinhos na direção da mesa, tentando alcançar a xícara de café de Renata. Ei, não! Ela disse, puxando a xícara para longe. Isso não é para você. Gabriel fez biquinho, aquele que sempre pronunciava choro, e Renata suspirou. Ela sabia o que vinha a seguir. Ele está cansado, ela explicou, já se preparando para levantar. Acho que está na hora de ir embora. Espera, Ricardo disse, levantando a mão. Deixa eu tentar uma coisa. Antes que Renata pudesse perguntar o quê, Ricardo pegou um guardanapo de papel e começou a dobrá-lo. Os dedos dele se moviam rápidos, precisos, transformando o quadrado branco em algo que Renata não conseguia identificar de imediato. Gabriel parou de resmungar e ficou observando fascinado. Em menos de 1 minuto, Ricardo terminou e ergueu o resultado. Um aviãozinho de papel. Ele o fez planar suavemente sobre a mesa até Gabriel, que soltou um grito de alegria e agarrou o brinquedo improvisado com as 2 mãos. Renata ficou olhando, boquiaberta. Como você fez isso? Aprendi quando era criança, Ricardo respondeu, parecendo meio sem graça. Costumava fazer para minha irmã mais nova quando ela ficava entediada. Você tem irmã? É, 2 anos mais nova. Mora em Campinas agora, casada. 2 filhos. Renata processou a informação. Então você tem sobrinhos? Tenho. Um menino e uma menina. Não vejo eles tanto quanto gostaria, mas sempre que dá eu vou visitar. Algo se acendeu no peito de Renata. Algo perigoso e esperançoso ao mesmo tempo. Ele tinha sobrinhos.
Ele sabia lidar com crianças, pelo menos um pouco. Ele não estava completamente perdido, como ela tinha imaginado. Gabriel agitava o aviãozinho no ar, babando nele sem piedade, mas visivelmente feliz. Renata tomou mais um gole do café, tentando organizar os pensamentos. Por que você baixou o aplicativo? A pergunta saiu antes que ela pudesse filtrar, direta demais, invasiva demais. Mas Ricardo não pareceu se importar. Ele encostou na cadeira pensativo. Sinceramente, porque estava cansado de sair só com gente do trabalho. E porque minha irmã não parava de encher o saco, dizendo que eu precisava conhecer alguém. Renata soltou uma risada curta. A minha também ficava falando isso. Antes de eu engravidar, pelo menos. Depois disso, ela parou. Ricardo a olhou com atenção. Vocês brigaram? Não exatamente. Só que ela tem a vida dela, sabe? Marido, casa, 2 empregos. Ela ajuda quando pode, mas não é sempre. E eu entendo. Não é obrigação dela cuidar de mim. Não é obrigação. Mas família ajuda, Ricardo disse. E tinha algo firme na voz dele. É o que a gente faz. Renata desviou o olhar, sentindo o peito apertar. Ela não queria entrar nesse assunto. Não queria falar sobre como se sentia sozinha, mesmo quando a irmã estava por perto. Sobre como, às vezes, parecia que ninguém entendia o peso que ela carregava todos os dias. Gabriel jogou o aviãozinho no chão e começou a choramingar de novo. Renata suspirou e se abaixou para pegar, mas Ricardo foi mais rápido. Ele se levantou, pegou o aviãozinho e, em vez de simplesmente devolvê-lo, fez outro. Dessa vez, um barquinho. Gabriel bateu palmas, encantado, e agarrou o novo brinquedo com entusiasmo renovado. Você é bom nisso, Renata comentou, impressionada. Ricardo deu de ombros, mas ela viu o sorriso discreto que ele tentou esconder. Prática. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Gabriel destruir metodicamente o barquinho de papel. A luz lá fora estava quase toda apagada agora, e o café começava a se esvaziar. Renata olhou para o relógio no celular. 7h15. Ela precisava dar banho em Gabriel, fazer ele jantar, colocar para dormir. A rotina não parava, não importava o quanto ela quisesse esticar aquele momento. Eu preciso ir, ela disse, relutante. Ele tem que jantar ainda. Tudo bem, Ricardo respondeu, e levantou junto com ela. Renata pegou Gabriel no colo, ajeitou a bolsa no ombro e se preparou para a despedida inevitável. Foi aqui que ele ia dizer que tinha sido legal, que eles podiam se falar depois, e então sumiria como todo mundo sumia. Mas em vez disso, Ricardo enfiou as mãos nos bolsos e perguntou, na maior naturalidade do mundo: "Posso te levar em casa?" Renata congelou. "O quê? Meu carro está ali perto. Posso te dar uma carona. Se você quiser, claro." Ela olhou para ele, procurando sinais de que era piada, ou pior, de que ele tinha segundas intenções. Mas tudo que viu foi sinceridade. "Você não precisa." Ela começou, mas Ricardo balançou a cabeça. "Eu sei que não preciso, mas quero." Renata mordeu o lábio, indecisa. Parte dela queria aceitar, porque estava cansada e porque carregar Gabriel até o ponto de ônibus sempre era uma luta. Mas outra parte tinha medo. Medo de que aquilo fosse bom demais para ser verdade. "Tudo bem," ela disse finalmente. E viu o sorriso que iluminou o rosto dele. Eles saíram juntos do café e o ar frio da noite bateu no rosto de Renata, fazendo ela se arrepiar. Gabriel se aconchegou mais contra ela, procurando calor. Ricardo apontou para um carro preto estacionado do outro lado da rua, elegante, mas discreto. Renata engoliu em seco. Ela não sabia muito sobre carros, mas sabia reconhecer quando algo custava mais do que ela ganhava em 6 meses. Ele abriu a porta traseira e esperou enquanto ela acomodava Gabriel no banco, ajeitando o cinto de segurança da melhor forma possível sem cadeirinha. Não era o ideal, mas eram só algumas quadras. Ela entrou no banco da frente e afundou no estofado macio, sentindo o cheiro de carro novo misturado com o perfume dele. Ricardo ligou o motor e começou a dirigir devagar, atento às lombadas e aos buracos que pontilhavam as ruas de São Paulo.
Renata olhou pela janela, vendo o bairro passar, as lojas fechando, os botecos abrindo, as pessoas voltando para casa depois de mais um dia. Tudo tão comum, tão normal. Mas dentro daquele carro, com Gabriel quase dormindo no banco de trás e Ricardo concentrado na direção, Renata sentia que nada era comum, nada era normal, porque pela primeira vez em muito tempo, ela não estava sozinha. "É aqui", ela disse quando eles viraram na rua dela. O prédio ali na frente. Ricardo estacionou em frente ao portão enferrujado que nunca fechava direito. O prédio era velho, com a pintura descascada e janelas que nunca batiam certinho, mas era o que ela conseguia pagar. Renata se virou para pegar Gabriel, mas percebeu que ele tinha apagado completamente, a bochecha amassada contra o banco, a boca entreaberta. Ela sorriu, com aquela mistura de alívio e ternura que só mães entendiam. "Deixa eu te ajudar", Ricardo disse, e antes que ela pudesse protestar, ele já tinha saído do carro e aberto a porta traseira. Ele pegou Gabriel com um cuidado surpreendente, ajeitando o menino no colo como se tivesse feito aquilo 1000 vezes. Gabriel resmungou um pouco, mas não acordou, apenas se aconchegou contra o ombro de Ricardo e voltou a dormir. Renata ficou parada por um segundo, apenas olhando. Tinha algo surreal naquela cena. Um homem que ela mal conhecia, segurando o filho dela com tanta naturalidade, como se fosse a coisa mais normal do mundo. "Vem", Ricardo disse baixinho, indicando o portão com a cabeça. "Te acompanho até lá em cima." Renata pegou a bolsa e caminhou na frente, empurrando o portão que rangeu alto demais na noite silenciosa. Eles subiram os 3 lances de escada em silêncio, os passos ecoando no corredor estreito. Quando chegaram na porta do apartamento, Renata procurou a chave na bolsa, as mãos tremendo um pouco. Ela abriu a porta, acendeu a luz do corredor e se virou para Ricardo. "Obrigada", ela disse, estendendo os braços para pegar Gabriel. De volta. Ricardo passou o menino com cuidado, e os dedos dele roçaram nos dela por um instante. Renata sentiu um arrepio subir pela espinha. "De nada", ele respondeu, a voz baixa. "Foi legal conhecer vocês dois." Renata assentiu, sem confiar na própria voz. Ela esperava que ele fosse embora, mas Ricardo hesitou, como se estivesse pensando em algo. "Posso te ver de novo?" A pergunta ficou suspensa no ar, pesada de possibilidades. Renata olhou para Gabriel, dormindo pesado nos braços dela, e depois para Ricardo, que a encarava com uma expressão que ela não conseguia decifrar completamente. "Pode", ela disse, e a palavra saiu firme, decidida. Ricardo sorriu, e era um sorriso diferente agora, mais leve, mais real. "Então te mando mensagem amanhã." "Tudo bem." Ele acenou, deu mais um passo para trás, e então virou, descendo as escadas com passos leves. Renata ficou na porta, ouvindo o som dos passos dele, se afastando até sumir completamente. Só então ela entrou. Fechou a porta e encostou nela, segurando Gabriel contra o peito. O coração batia rápido, descompassado, e ela não sabia se era medo ou esperança. Talvez fosse os dois. Ela olhou para o filho que dormia tranquilo, alheio a tudo, e pela primeira vez em muito tempo, Renata permitiu que um sorriso verdadeiro aparecesse no rosto. Talvez, só talvez, as coisas pudessem ser diferentes. Talvez ela pudesse acreditar de novo. Gabriel suspirou no sono, e Renata beijou a testa morna dele, sussurrando baixinho. "A gente vai ficar bem, meu amor. A gente sempre fica." A mensagem chegou na manhã seguinte, quando Renata estava no meio do caos matinal de sempre. Gabriel tinha acordado às 6, chorando porque o dente novo estava incomodando, e ela tinha passado meia hora andando pelo apartamento com ele no colo, cantarolando baixinho até ele se acalmar. Agora ele estava sentado no chão da sala, cercado de panelas velhas que Renata tinha tirado do armário para ele bater e fazer barulho, enquanto ela tentava tomar um café requentado e comer uma fatia de pão com manteiga. O celular vibrou na mesa, e ela olhou distraída, esperando ser a conta de luz ou alguma promoção de supermercado. Mas era dele.
Ricardo. Bom dia. Dormiu bem? Renata sentiu o estômago dar um nó. Ela olhou para a tela por um longo momento, sem saber o que responder. A verdade era que tinha dormido mal, acordando várias vezes durante a noite com o coração disparado, repassando cada segundo do encontro na cabeça. A forma como ele tinha olhado para ela, como tinha segurado Gabriel, como tinha perguntado se podia vê-la de novo. Ela digitou uma resposta simples. Renata. Bom dia. Mais ou menos. Gabriel acordou cedo. A resposta veio quase imediatamente. Ricardo. Dentinhos? Renata piscou. Como ele sabia? Renata. Como você sabe? Ricardo. Minha sobrinha passou por isso. Minha irmã quase enlouqueceu. Renata sorriu sem querer, digitando de volta. Renata. É horrível ver ele chorar e não poder fazer nada. Ricardo. Já tentou aqueles mordedores que vão na geladeira? Ajuda bastante. Renata olhou para Gabriel, que tinha parado de bater nas panelas, e agora mordia a borda de uma delas com determinação. Renata. Vou comprar um. Obrigada pela dica. Ricardo. Disponha. E olha, eu estava pensando... Renata segurou a respiração esperando. Ricardo, será que você topa sair de novo? Talvez no fim de semana? Renata mordeu o lábio. Ela queria. Deus, como ela queria. Mas também tinha medo. Medo de se acostumar, medo de acreditar, medo de que aquilo fosse bom demais e que no final ela se machucasse de novo. Ela olhou para Gabriel, que tinha largado a panela e agora engatinhava até ela, puxando a barra da calça do pijama. Renata o pegou no colo, sentindo o peso quente e reconfortante do filho contra o peito. Gabriel colocou a cabecinha no ombro dela, cansado de brincar. E então ela pensou, talvez valesse a pena arriscar. Só mais uma vez. Renata, topo. Ricardo, sério? Renata, sério. Mas dessa vez eu deixo o Gabriel com a minha irmã. Prometo. Ricardo, não precisa. Ele pode vir junto de novo se você quiser. Renata sentiu algo estranho se mexendo dentro do peito. Algo perigosamente parecido com afeto. Renata, tem certeza? Ricardo, tenho. Gostei da companhia dele. Renata olhou para a tela, relendo a mensagem 3 vezes para ter certeza de que tinha entendido direito. Ele gostou da companhia de Gabriel. Não estava apenas tolerando. Gostou. Renata, tá. Então a gente vai os dois. Ricardo, perfeito. Te busco sábado às 3? Renata. Tá bom, Ricardo. Até lá, então. E Renata? Renata. Sim? Ricardo. Estou ansioso. Ela não respondeu. Apenas segurou o celular contra o peito, fechou os olhos e deixou o sorriso aparecer no rosto. Gabriel puxou o cabelo dela, curioso. E Renata abriu os olhos de novo, olhando para o filho. Acho que a gente tem um encontro no sábado. Ela disse baixinho, e Gabriel soltou um gritinho agudo que ela escolheu interpretar como aprovação. O resto da semana passou devagar e rápido ao mesmo tempo. Renata trabalhou os turnos de sempre, servindo mesas, anotando pedidos, sorrindo para clientes que às vezes nem olhavam direito para ela. Mas tinha algo diferente agora. Tinha as mensagens de Ricardo. Elas vinham em horários aleatórios. De manhã cedo, quando ele estava tomando café antes de ir trabalhar. No meio da tarde, quando ele fazia uma pausa entre reuniões. À noite, antes de dormir. Não eram mensagens longas ou profundas, apenas pequenas coisas. Como foi o dia? Gabriel está melhor? Você comeu alguma coisa? E Renata respondia sempre com aquela pontinha de surpresa de que ele ainda estava ali, ainda interessado, ainda perguntando. Na quinta-feira à noite, ele mandou uma foto. Era um pacote de mordedores de bebê, daqueles coloridos que iam na geladeira. Ricardo, passei numa farmácia e lembrei de você. Posso levar no sábado? Renata ficou olhando para a foto, sentindo os olhos arderem. Ninguém fazia isso. Ninguém lembrava dela no meio do dia. Ninguém comprava coisas para o filho dela sem ela pedir. Renata, pode. Obrigada. Ricardo, não precisa agradecer, mas ela precisava, porque gente como ele não aparecia na vida dela, não costumava aparecer. Sábado chegou com um céu cinzento e pesado, ameaçando chuva. Renata acordou cedo, mesmo sendo dia de folga,
porque Gabriel não entendia de fins de semana. Ela deu banho nele, trocou a fralda, vestiu a roupinha azul clara que a irmã tinha dado de presente e que ainda estava novinha. Penteou o cabelinho fino dele, que insistia em ficar em pé, e olhou para o relógio. 12:00. Ainda tinha 3 horas. Ela tomou banho, lavou o cabelo, passou um creme que quase nunca usava porque sempre esquecia. Escolheu uma blusa branca simples e uma calça jeans escura, a mais bonita que tinha. Passou um pouco de rímel, batom rosa claro, e ficou se olhando no espelho pequeno do banheiro. Não estava deslumbrante, mas estava bem. Melhor do que nos últimos meses, pelo menos. Às 2:30, Gabriel já estava impaciente, engatinhando pela sala e puxando tudo que encontrava pela frente. Renata arrumou a bolsa de fraldas, conferiu 3 vezes se tinha tudo que precisava e então ficou esperando. Às 3 em ponto, o celular tocou. Ricardo, estou aqui embaixo. Renata respirou fundo, pegou Gabriel no colo, jogou a bolsa no ombro e desceu as escadas. Quando abriu o portão, viu o carro dele estacionado na frente e Ricardo do lado de fora, encostado na porta. Ele usava uma camisa cinza de mangas compridas e calça jeans. Nada muito formal, mas ele ficava bem assim, natural. Quando ele a viu, sorriu, e Renata sentiu o coração pular uma batida. Oi, ele disse, se aproximando. Oi, ela respondeu, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. Ricardo olhou para Gabriel, que imediatamente estendeu os bracinhos na direção dele. E aí, parceiro? Ricardo disse, pegando Gabriel no colo com a mesma facilidade de antes. Gabriel soltou uma risada alta e agarrou o rosto dele com as mãozinhas, apertando as bochechas sem piedade. Renata riu. Desculpa, ele fica muito animado. Tudo bem, Ricardo disse, fazendo uma careta exagerada que arrancou mais risadas de Gabriel. Eu também fico. Eles entraram no carro e dessa vez Ricardo tinha trazido uma cadeirinha. Renata parou, surpresa. Você comprou uma cadeirinha? Peguei emprestado da minha irmã, Ricardo explicou, ajeitando Gabriel no assento. Ela disse que os filhos dela já não usam mais. Pensei que seria mais seguro. Renata não soube o que dizer. Ela apenas observou enquanto ele ajustava os cintos, conferindo 2 vezes se estava tudo certo, e sentiu aquele aperto no peito de novo. Obrigada, ela murmurou. Ele olhou para ela e sorriu. De nada. Eles saíram dirigindo e Renata perguntou, para onde a gente vai? Surpresa, Ricardo respondeu, olhando para frente com um sorriso discreto. Renata não insistiu. Ela apenas se acomodou no banco, olhando pela janela enquanto São Paulo passava lá fora. Trânsito pesado, como sempre. Buzinas, ônibus lotados, gente correndo nas calçadas. Mas dentro daquele carro, com Gabriel balbuciando alguma coisa incompreensível no banco de trás e Ricardo cantarolando baixinho junto com a música do rádio, tudo parecia diferente, mais leve. Eles dirigiram por uns 20 minutos até que Ricardo estacionou em frente a um parque. Não era um lugar grande ou famoso, apenas um parque de bairro com árvores altas, bancos de madeira e um playground simples. Pensei que Gabriel ia gostar, Ricardo disse, desligando o motor. Tem um espacinho com balanços. Renata olhou pela janela e viu algumas crianças correndo. Pais sentados nos bancos, um cachorro latindo para um esquilo. Era simples, normal, perfeito. Eles saíram do carro e Ricardo pegou Gabriel de novo, colocando o menino no chão e segurando a mãozinha dele enquanto caminhavam. Gabriel dava passinhos cambaleantes, rindo toda vez que quase tropeçava. Renata andava ao lado, observando tudo, a forma como Ricardo ajustava o passo para acompanhar Gabriel. Como ele apontava para as árvores e para os pássaros, falando com o menino como se ele entendesse cada palavra, como ele olhava para ela de vez em quando, checando se estava tudo bem.
Eles chegaram no playground e Ricardo sentou Gabriel num dos balancinhos de bebê, aqueles com proteção dos lados. Ele começou a empurrar devagar e Gabriel soltou gritinhos de alegria, batendo as mãozinhas no ar. Renata sentou num banco próximo, apenas observando. E foi ali, naquele momento simples, vendo Ricardo empurrar o balanço do filho dela, enquanto o sol finalmente rompia as nuvens e iluminava tudo com uma luz dourada e suave, que Renata sentiu algo se quebrando dentro dela. As defesas que tinha erguido tão cuidadosamente, as paredes que tinha construído para se proteger, tudo começou a rachar, devagar, deixando entrar uma luz que ela não sentia há muito tempo. Ele olhou para ela e Renata percebeu que estava chorando. "Ei", Ricardo disse, parando o balanço e vindo na direção dela. "O que foi?" "Nada", ela disse, limpando os olhos rapidamente. "Só obrigada." "Por quê?" "Por isso, por tudo, por não ter ido embora." Ricardo se sentou ao lado dela no banco, deixando Gabriel no balanço por um instante. O menino estava feliz, olhando para as árvores e balbuciando sozinho. "Renata", ele disse, e a voz dele era séria agora. "Eu não vou embora. Você não sabe disso", ela respondeu, a voz trêmula. "As pessoas sempre dizem isso e depois vão." Ele ficou em silêncio por um momento e então falou: "Eu não sou as pessoas, e eu não sou ele." Renata olhou para ele, viu a firmeza nos olhos dele e quis acreditar. Deus, como ela queria acreditar. "Eu só preciso que você entenda que não é fácil", ela disse baixinho. "Eu tenho um filho. Eu trabalho o tempo todo. Eu não tenho dinheiro para sair para lugares chiques ou fazer coisas legais. Eu não ligo para essas coisas", Ricardo disse, "mas eu ligo para você." Renata sentiu o ar faltar. "Você mal me conhece, então me deixa conhecer." Eles ficaram ali, sentados lado a lado, enquanto Gabriel continuava brincando sozinho no balanço. E então Ricardo estendeu a mão, devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas ela não recuou. Ela pegou a mão dele, entrelaçou os dedos e sentiu o calor daquela conexão subir pelo braço e invadir o peito inteiro. "Tudo bem", ela sussurrou. "Me conhece." Ricardo sorriu, apertou a mão dela com delicadeza e ficaram assim. Só os dois e Gabriel, e o sol que finalmente tinha decidido aparecer. Eles passaram o resto da tarde no parque. Ricardo empurrou Gabriel no balanço até o menino cansar. Depois, eles sentaram na grama e deixaram ele engatinhar livremente, explorando folhas e gravetos. Renata contou sobre o trabalho, sobre os clientes difíceis e os dias em que mal conseguia ficar em pé de tanta dor nas costas. Ricardo contou sobre a empresa, sobre as noites em claro resolvendo problemas de código, sobre a pressão de manter tudo funcionando. E aos poucos, entre histórias e silêncios, eles foram se conhecendo de verdade. Não a versão editada do aplicativo, mas a versão real. Cansada, imperfeita, honesta, quando o sol começou a descer, tingindo o céu de laranja e rosa, Ricardo olhou para ela e perguntou: "Com fome?" "Um pouco. Conheço um lugar, nada chique, mas a comida é boa." Renata sorriu. "Perfeito." Eles voltaram para o carro e Ricardo dirigiu até uma lanchonete pequena, daquelas de esquina, que vendem hambúrguer e batata frita. Sentaram numa mesinha de plástico do lado de fora, com Gabriel no colo de Renata, e pediram sanduíche simples e refrigerante. E ali, comendo com as mãos e rindo de Gabriel que tentava roubar as batatas fritas dela, Renata percebeu uma coisa. Ela estava feliz. Genuinamente, completamente feliz. Pela primeira vez em muito tempo. As semanas seguintes se desenrolaram num ritmo que Renata nunca tinha experimentado antes. Não era a correria desesperada de tentar sobreviver um dia de cada vez. Era algo diferente. Algo que tinha espaço para respirar. Ricardo começou a aparecer mais. Não todos os dias, porque ele trabalhava e ela trabalhava, e a vida não parava só porque eles estavam se conhecendo. Mas ele aparecia. Às vezes, no final do turno dela, esperando do lado de fora do restaurante com aquele sorriso discreto e as mãos nos bolsos.
Às vezes, mandava mensagem no meio da tarde, perguntando se ela precisava de alguma coisa do mercado. Às vezes, simplesmente ligava, só para ouvir a voz dela antes de dormir. E Renata, que tinha passado tanto tempo acostumada a fazer tudo sozinha, começou a se acostumar com aquilo, com ter alguém, com não estar sozinha. Numa terça-feira, ela estava no meio de um turno particularmente difícil. O restaurante estava lotado, 3 garçonetes tinham faltado e ela estava praticamente correndo entre as mesas, equilibrando pratos, anotando pedidos, tentando sorrir mesmo com os pés doendo e a cabeça latejando. Foi quando o celular vibrou no bolso. Ela ignorou na primeira vez, na segunda, mas na terceira, durante uma pausa rápida para pegar mais água na cozinha, ela olhou. Ricardo, tá tudo bem? Você não respondeu desde de manhã. Renata suspirou, digitando rápido. Renata, desculpa, dia corrido aqui, restaurante lotado. Ricardo, precisa de ajuda? Renata franziu a testa. Renata, como assim ajuda? Ricardo, não sei. Posso buscar o Gabriel na Dona Célia mais cedo? Ou levar comida quando você chegar em casa? Renata parou, olhando para a mensagem. Ele estava oferecendo ajuda. De verdade. Não porque ela tinha pedido, mas porque ele queria. Renata, você não precisa fazer isso. Ricardo, eu sei, mas quero. Renata sentiu aquele aperto familiar no peito, aquela mistura de gratidão e medo que nunca sabia como processar direito. Renata, tá, pode buscar ele às 6? Ricardo, pode deixar. Renata guardou o celular, voltou para o salão e continuou trabalhando. Mas agora tinha algo diferente. Tinha a certeza de que quando chegasse em casa, Gabriel estaria bem. Estaria com alguém que se importava. Quando ela finalmente terminou o turno e abriu a porta do apartamento às 9 da noite, encontrou Ricardo sentado no chão da sala com Gabriel. Os dois estavam cercados de blocos de montar coloridos e Gabriel ria alto toda vez que Ricardo empilhava as peças e deixava ele derrubar tudo. Oi, Ricardo disse, olhando para ela com um sorriso. Como foi? Cansativo. Renata respondeu, largando a bolsa no chão e se deixando cair no sofá. Gabriel engatinhou até ela imediatamente, subindo no colo e agarrando o rosto dela com as mãozinhas. Renata o beijou na testa, sentindo o cheiro de sabonete infantil. Você deu banho nele? Dei. Espero que esteja tudo certo. Nunca dei banho em bebê sozinho antes. Renata olhou para o filho, limpo, cheiroso, de pijama, e sentiu os olhos arderem. Tá perfeito, ela disse, a voz falhando um pouco. Ricardo se levantou esticando as costas. Fiz macarrão. Nada muito elaborado, mas está quente. Tá na panela. Você fez comida? Renata, você trabalhou o dia inteiro. Alguém tinha que fazer. Ela ficou olhando para ele, sem saber o que dizer. Porque isso não era normal. Homens não faziam isso. Não na experiência dela. Não no mundo que ela conhecia. Obrigada, ela murmurou. E Ricardo apenas deu de ombros, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Vou deixar vocês descansarem, ele disse, pegando a jaqueta que tinha largado no braço do sofá. Mas antes que pudesse dar 2 passos, Renata falou, fica. Ele parou, virando para ela. Fica um pouco mais, ela repetiu, ajeitando Gabriel no colo. Por favor. Ricardo hesitou por um segundo, e então sorriu. Tá bom. Eles jantaram juntos na mesinha pequena da cozinha, com Gabriel sentado na cadeirinha alta, fazendo bagunça com pedacinhos de macarrão que Renata cortava para ele. Ricardo contou sobre o dia, sobre um cliente complicado que tinha ligado 5 vezes para reclamar de coisas que nem eram problema. Renata contou sobre a mesa que tinha deixado gorjeta de R$50, o que era praticamente um milagre. E aos poucos, a tensão do dia foi escoando, substituída por algo mais quente, mais confortável, algo parecido com lar. Quando Gabriel começou a cochilar na cadeira, Renata o pegou no colo e levou para o quarto. Ela trocou a fralda dele, colocou na cama, cobriu com um lençolzinho fino e ficou ali por um momento, só olhando, o peito subindo e descendo, as bochechas rosadas, os cílios longos encostados na pele,
Ele era tão pequeno ainda, tão dependente dela, e, no entanto, Renata sentia que as coisas estavam mudando, que talvez ela não precisasse carregar tudo sozinha para sempre. Quando voltou para a sala, Ricardo tinha lavado a louça e estava secando as últimas panelas. Renata encostou na porta da cozinha, observando. Você não precisava fazer isso, ela disse. Ele olhou para ela por cima do ombro. Você também não precisava trabalhar 12 horas hoje, mas trabalhou. Renata sorriu, cansada. É diferente. Como? Porque eu não tenho escolha. Ricardo largou o pano de prato e se virou completamente para ela. Todo mundo tem escolha, Renata, mas algumas escolhas são mais difíceis que outras. Ela cruzou os braços, sentindo as defesas começarem a subir de novo. Olha, eu sei que para você é fácil falar isso. Você tem dinheiro, tem uma empresa. Tem. Ricardo levantou a mão, interrompendo. Eu também já passei por coisa difícil. Renata piscou, surpresa. Ele nunca tinha falado disso antes. Como assim? Ricardo suspirou, encostando na pia. Meu pai morreu quando eu tinha 17 anos. Ataque cardíaco. Do nada. A gente tinha dívidas. A empresa dele quebrou e minha mãe ficou sozinha com 2 crianças para criar. Renata sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Eu não sabia, porque eu não conto. Ricardo olhou para ela e tinha algo cru naquele olhar. Algo real. Eu trabalhei desde os 17. Fiz bico, estudei de noite, ajudei minha mãe a pagar as contas. Demorou anos para a gente se estabilizar. Anos para eu conseguir montar a empresa. Então não, Renata, não foi fácil. E eu não estou aqui porque tenho pena de você ou porque acho que você precisa ser salva. Estou aqui porque eu quero estar. Renata sentiu as lágrimas queimarem nos olhos. Desculpa, ela sussurrou. Eu não queria. Tudo bem, ele disse, se aproximando devagar. Você não tinha como saber. Ele parou na frente dela, tão perto que Renata podia sentir o calor do corpo dele. Mas eu preciso que você entenda uma coisa, ele continuou. A voz baixa, mas firme. Eu não vou desistir de você. Não importa quantas vezes você tente me empurrar para longe. Não importa quantas desculpas você invente, eu não vou embora. Renata olhou para ele, viu a sinceridade estampada no rosto e algo dentro dela finalmente cedeu. Ela deu um passo à frente, fechando a distância entre eles, e encostou a testa no peito dele. Ricardo a abraçou imediatamente, passando a mão pelas costas dela num movimento lento e reconfortante. E ali, naquela cozinha pequena e apertada, com a louça secando no escorredor e a luz fraca do teto piscando, Renata deixou as lágrimas caírem. Chorou pelo cansaço, pela solidão, pelo medo de acreditar e se machucar de novo. E Ricardo apenas segurou ela, sem dizer nada, porque às vezes não havia palavras certas, às vezes só tinha presença. Quando ela finalmente se afastou, limpando os olhos com as costas da mão, Ricardo sorriu. Melhor? Um pouco, ela admitiu, a voz rouca. Bom, eles ficaram ali por mais alguns minutos, apenas parados, sem pressa. E então Ricardo disse, posso te perguntar uma coisa? Renata assentiu. Por que você baixou o aplicativo? Renata pensou por um momento. Porque eu estava cansada de estar sozinha. Ela respondeu honesta. Cansada de acordar e não ter ninguém para conversar. Cansada de não lembrar como era ser só Renata, sem ser mãe ou garçonete ou qualquer outra coisa que eu preciso ser para sobreviver. Ricardo assentiu devagar. E agora? Agora eu estou com medo, ela admitiu. Medo de quê? De que isso acabe, de que você perceba que não vale a pena, de que eu acorde um dia e você tenha ido embora como todo mundo vai. Ricardo pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. Renata, olha para mim. Ela obedeceu, forçando os olhos a encontrarem os dele. Eu não sou como todo mundo, ele disse devagar, deixando cada palavra pousar. E você vale a pena.
Mais do que você imagina. Renata sentiu o coração disparar, sentiu o ar faltar, sentiu aquela mistura impossível de medo e esperança que não sabia como processar. E então, sem pensar muito, sem calcular as consequências, ela se inclinou para frente e o beijou. Foi um beijo breve, quase tímido, mas carregado de tudo que ela não sabia como dizer. Quando se afastou, Ricardo estava sorrindo. Demorou. Ele disse, a voz meio rouca. Renata riu, ainda meio tonta. Desculpa. Não precisa se desculpar, ele disse, puxando ela de volta. E a beijou de novo, dessa vez mais devagar, mais profundo, como se tivessem todo o tempo do mundo. E talvez tivessem. Quando finalmente se separaram, Renata encostou a cabeça no ombro dele, respirando fundo. Ricardo passou a mão pelo cabelo dela, distraído. Preciso ir, ele disse, relutante. Amanhã tenho reunião cedo. Tudo bem, Renata murmurou, mas não se afastou. Daqui a pouco, ele concordou. E ficaram ali, abraçados, até que o cansaço do dia finalmente venceu e Renata começou a pesar nos braços dele. Vem, Ricardo disse, a guiando até o sofá. Deita um pouco, mas eu fico aqui até você dormir. Depois eu vou. Prometo. Renata não tinha força para discutir. Ela se deitou no sofá e Ricardo pegou um cobertor que estava jogado na poltrona e a cobriu com cuidado. Depois, se sentou no chão ao lado dela, encostando a cabeça no braço do sofá. Renata segurou a mão dele, entrelaçando os dedos, e fechou os olhos. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu tranquila, sabendo que quando acordasse, não estaria sozinha. Quando abriu os olhos de novo, já era madrugada. A sala estava escura, iluminada apenas pela luz fraca que vinha da cozinha. Ricardo ainda estava ali, sentado no chão, a cabeça inclinada num ângulo estranho, dormindo. Renata se sentou devagar, tentando não acordá-lo, mas ele abriu os olhos imediatamente. Que horas são? Ele perguntou, a voz arrastada de sono. 4 da manhã, Renata respondeu, olhando para o celular. Você dormiu aqui o tempo todo? Dormi, ele disse, esfregando o rosto. E agora a minha coluna nunca mais vai ser a mesma. Renata riu baixinho, sentindo uma onda de afeto invadir o peito. Vem. Ela estendeu a mão e Ricardo a pegou, se levantando com um gemido. Ela o guiou até o quarto dela, pequeno e bagunçado, e apontou para a cama. Dorme aqui. Eu vou dormir com o Gabriel. Renata. Sem discussão, ela disse, firme. Você não vai dirigir com sono. Fica. Ricardo hesitou, mas o cansaço venceu. Tá bom, ele murmurou, tirando apenas os sapatos antes de se jogar na cama. Renata ficou parada na porta por um momento, apenas olhando ele afundar no colchão e fechar os olhos. Então, sem conseguir evitar, sussurrou, obrigada, por tudo. Ricardo abriu um olho, sorrindo sonolento. Sempre, ele disse, e apagou de novo. Renata fechou a porta devagar e foi para o quarto de Gabriel, deitando ao lado do filho na caminha estreita. Gabriel se virou no sono, encostando a cabecinha no braço dela, e Renata o puxou para perto, sentindo o coração transbordando. Talvez as coisas realmente pudessem ser diferentes. Talvez ela realmente pudesse acreditar de novo. Renata acordou com Gabriel cutucando o nariz dela. O sol já estava alto, entrando pela janela do quarto pequeno e iluminando o rostinho curioso do filho. Ela piscou, desorientada por um segundo, até lembrar que tinha dormido ali e que Ricardo estava no quarto dela. Ela se levantou devagar, pegou Gabriel no colo e saiu para o corredor. A porta do quarto estava entreaberta e quando ela espiou, viu que a cama estava vazia, o cobertor arrumado. Por um instante, o coração dela afundou. Ele tinha ido embora. Claro que tinha. Era isso que as pessoas faziam. Mas então ela ouviu barulho vindo da cozinha. Som de água correndo, alguma coisa sendo mexida. Ela caminhou até lá, ainda meio zonza de sono, e parou na porta. Ricardo estava de costas, usando a mesma roupa de ontem, o cabelo bagunçado, fazendo café.
Ele tinha achado a cafeteira velha que Renata quase nunca usava, porque era mais fácil fazer só um café passado mesmo, e estava ali, concentrado, lendo as instruções na lateral do aparelho. "Bom dia", Renata disse, e a voz saiu rouca. Ricardo se virou sorrindo. "Bom dia. Desculpa se acordei vocês. Eu estava tentando fazer café, mas essa máquina parece de naves espaciais." Renata riu, ainda processando o fato de que ele estava ali, que tinha ficado. "Deixa eu ajudar", ela disse, se aproximando. Mas Ricardo balançou a cabeça. "Não precisa. Vai sentar. Descansa um pouco." Renata hesitou, mas Gabriel estava pesando no colo e ela realmente ainda estava cansada. Ela se sentou na mesinha da cozinha, acomodando Gabriel no colo, e ficou observando enquanto Ricardo finalmente conseguia fazer o café funcionar. Ele serviu 2 xícaras, trouxe para a mesa junto com o pão que tinha sobrado de ontem e sentou na frente dela. "Dormiu bem?" ele perguntou. "Melhor do que eu esperava", Renata admitiu. "E você? Aquela cama é mais confortável do que parece." Renata sorriu, tomando um gole do café. Era forte demais, mas ela não reclamou. "Você não precisava ter ficado." "Eu quis ficar", Ricardo disse. "Simples assim." Gabriel se mexeu no colo dela, estendendo os bracinhos na direção de Ricardo. "Acho que alguém quer atenção", Ricardo disse, pegando o menino e colocando ele sentado na própria perna. Gabriel imediatamente começou a brincar com os botões da camisa dele, fascinado. Eles tomaram café em silêncio por alguns minutos, um silêncio confortável, como se aquilo fosse normal. Como se acordar juntos, dividir a mesa, cuidar de Gabriel, fosse algo que faziam há anos e não há semanas. "Tenho que ir daqui a pouco", Ricardo disse, relutante. "Reunião às 9, mas posso voltar à noite, se você quiser." Renata sentiu aquela pontada de medo de novo. Aquele instinto de se proteger, de dizer que não precisava, que estava tudo bem, que ele não precisava se preocupar. Mas ela forçou as palavras a saírem diferentes. "Quero", ela disse, e viu o sorriso que iluminou o rosto dele. "Então eu volto." Ele terminou o café, devolveu Gabriel para o colo dela e se levantou. Renata o acompanhou até a porta, segurando o filho com um braço e abrindo a porta com o outro. Ricardo hesitou na soleira, olhando para ela com uma expressão que Renata não conseguiu decifrar completamente. "Posso te dar um beijo de despedida?" ele perguntou, meio sem graça. Renata sentiu o rosto esquentar, mas assentiu. Ricardo se inclinou, a beijou suavemente, uma mão no rosto dela, e Renata sentiu o mundo inteiro derreter por um segundo. Quando ele se afastou, ela estava tonta. "Te vejo à noite", ele disse, e desceu as escadas antes que ela pudesse responder. Renata ficou parada na porta, ouvindo os passos dele se afastarem, e só fechou quando o som desapareceu completamente. Ela encostou a porta, abraçou Gabriel e sussurrou: "Acho que estou gostando dele." E Gabriel, como sempre, apenas riu. As semanas seguintes foram uma montanha russa de emoções. Ricardo voltou naquela noite como prometeu, e na noite seguinte, e na seguinte. Não todos os dias, porque ambos tinham responsabilidades, mas sempre que podia. Ele começou a trazer coisas pequenas, mas que faziam diferença. Brinquedos para Gabriel, comida pronta quando ele sabia que Renata tinha trabalhado muito. Uma vez, ele apareceu com um ventilador novo, porque o dela tinha quebrado e o apartamento estava insuportável de calor. Renata tentou recusar. "Você não precisa ficar comprando coisas." "Eu não estou comprando", Ricardo respondeu, montando o ventilador no chão da sala. "Estou ajudando. É diferente, mas eu não quero que você ache que eu estou com você por causa disso." Ricardo parou o que estava fazendo e olhou para ela sério. "Renata, se eu achasse isso, eu não estaria aqui. Mas as pessoas vão pensar." "Que pessoas?" Renata fez um gesto vago. "Não sei. As pessoas. A dona Célia. As meninas do trabalho." Ricardo se levantou, limpando as mãos na calça. "E desde quando você se importa com o que as pessoas pensam?" Renata abriu a boca para responder e percebeu que não tinha resposta.
porque a verdade é que ela sempre se importou, sempre viveu com medo do julgamento alheio, da fofoca, do que iam dizer sobre a garçonete solteira com um filho pequeno. Mas agora, com Ricardo olhando para ela daquele jeito, como se ela fosse a única coisa que importava, Renata percebeu que talvez fosse hora de parar de se importar. Você está certa, ela admitiu, baixinho. Desculpa. Não precisa se desculpar, Ricardo disse, se aproximando e puxando ela num abraço. Só precisa confiar em mim. Estou tentando, Renata disse contra o peito dele. E era verdade. Ela estava tentando, mas tinha dias que era mais difícil que outros. Teve um dia, umas 3 semanas depois, que tudo desmoronou. Renata estava no trabalho, no meio de um turno de almoço caótico, quando o celular tocou. Era a creche. A mulher do outro lado da linha falou rápido, explicando que Gabriel tinha febre, que tinha vomitado, que ela precisava buscar ele imediatamente. Renata desligou com as mãos tremendo. Ela foi até o gerente, explicou a situação, pediu para sair mais cedo. Ele não gostou. Você já saiu cedo semana passada por causa dele. Eu sei, mas ele está doente. Renata, você precisa entender que isso não pode virar rotina. Eu entendo, mas se acontecer de novo, a gente vai ter que conversar sobre a sua permanência aqui. Renata sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Ela murmurou um "tá bom", pegou a bolsa e saiu correndo. Quando chegou na creche, encontrou Gabriel chorando, o rostinho vermelho de febre, o corpo quente demais. Ela o pegou no colo, agradeceu à atendente e saiu direto para o ponto de ônibus. Foi só quando estava sentada, esperando o ônibus que demorava uma eternidade, com Gabriel chorando no colo e as pessoas olhando com aquela mistura de pena e irritação, que Renata deixou as lágrimas caírem. Ela estava cansada, cansada de fazer tudo sozinha, cansada de ser forte, cansada de não ter escolha. O celular vibrou. Era Ricardo. Ricardo, como está o dia? Renata olhou para a mensagem e, antes que pudesse pensar melhor, ligou para ele. Ele atendeu no segundo toque. Oi, ele disse. E a voz dele era tão calma, tão normal, que Renata quase desabou ali mesmo. Renata, tá tudo bem? Não, ela disse, a voz quebrando. Não está. O que aconteceu? Gabriel está doente. Eu tive que sair do trabalho e o gerente praticamente me ameaçou de demissão e eu não sei mais o que fazer, Ricardo. Eu estou tão cansada. Onde você está? No ponto de ônibus, perto da creche. Fica aí. Estou indo. Renata não teve tempo de protestar. Ele desligou e ela ficou ali segurando Gabriel e tentando controlar o choro que insistia em sair. 15 minutos depois, o carro dele parou na frente do ponto. Ricardo saiu, caminhou até ela e, sem dizer nada, pegou Gabriel no colo. Vem, ele disse, e guiou ela até o carro. Eles entraram e Ricardo dirigiu direto para o hospital. Não a UPA lotada e demorada, mas um hospital particular. Renata tentou protestar. Ricardo, eu não tenho dinheiro para isso. Eu tenho, ele disse, simples assim. E não quero discutir sobre isso agora. Gabriel precisa de atendimento. Eles entraram, foram atendidos rapidamente e o médico examinou Gabriel. Era uma virose simples, nada grave, mas precisava de repouso e medicação. Ricardo pagou tudo sem pestanejar. Pegou os remédios na farmácia do hospital e levou os dois para casa. Quando chegaram no apartamento, Renata estava exausta demais para discutir. Ela deu o remédio para Gabriel, colocou ele para dormir e voltou para a sala onde Ricardo estava sentado no sofá. Obrigada, ela disse, sentando ao lado dele. De nada. Não é de nada, Renata insistiu, olhando para ele. Você largou tudo para vir me buscar. Pagou o hospital, comprou remédio. Eu não sei como vou te pagar. Renata, Ricardo disse pegando a mão dela. Eu não quero que você me pague, mas... Eu tenho dinheiro. Você precisa de ajuda. Deixa eu ajudar. Por quê? Ele pareceu genuinamente confuso. Como assim, por quê? Por que você faz isso? Por que você fica? Por que você se importa tanto? Ricardo ficou em silêncio por um momento pensando. E então ele disse devagar.
Porque eu me apaixonei por você. Renata sentiu o ar faltar. O quê? Eu me apaixonei por você, ele repetiu, olhando diretamente nos olhos dela. E pelo Gabriel. E por essa vida toda torta e complicada que vocês têm. E eu sei que é cedo, eu sei que você ainda está com medo, mas é a verdade. Eu estou apaixonado. Renata sentiu as lágrimas voltarem, mas dessa vez não eram de cansaço ou desespero. Eram de algo que ela não sentia há tanto tempo que quase tinha esquecido como era. Esperança. Eu também, ela sussurrou. Também o quê? Estou apaixonada por você. Ricardo sorriu, um sorriso enorme que iluminou o rosto inteiro, e puxou ela num abraço apertado. Eles ficaram assim por um longo tempo, apenas abraçados, até que o cansaço do dia finalmente pesou e Renata começou a cochilar no ombro dele. Vem, Ricardo disse, a levantando com cuidado. Vamos deitar um pouco. Mas Gabriel, eu fico de olho nele. Prometo. Renata não teve energia para discutir. Ela se deitou na cama e Ricardo se deitou ao lado dela por cima do cobertor. Ela se aconchegou contra ele, sentindo o calor e a segurança daquele abraço, e finalmente permitiu que o corpo relaxasse. E antes de apagar completamente, ela sussurrou. Obrigada por não ter ido embora. Nunca vou, ele respondeu, beijando a testa dela. E Renata, pela primeira vez na vida, acreditou. Renata acordou com o cheiro de café e algo doce no ar. Ela piscou, desorientada por um segundo, até lembrar onde estava. Na própria cama, ainda vestida, com a luz da manhã entrando pela janela. Gabriel não estava no berço ao lado. O coração dela disparou por um instante, mas então ela ouviu a risada inconfundível do filho vindo da cozinha, seguida da voz de Ricardo cantarolando alguma coisa desafinada. Ela se levantou, passou a mão no cabelo bagunçado e caminhou até a cozinha. A cena que encontrou fez o peito dela apertar de uma forma boa, quente. Ricardo estava com Gabriel no colo, os dois sentados na cadeira, e na mesa havia uma bandeja improvisada com torradas, geleia, café e um copo de suco. Ele tinha usado até uma florzinha murcha que ela nem lembrava de ter, enfiada num copinho com água. Bom dia, Ricardo disse, sorrindo quando a viu. A gente preparou café da manhã. Bom, eu preparei. Ele supervisionou. Gabriel bateu palmas animado e Renata sentiu os olhos arderem. Você não precisava, ela disse, a voz saindo mais rouca que o normal. Eu sei, Ricardo respondeu, levantando e puxando a cadeira para ela. Mas queria. Senta. Renata obedeceu, ainda processando tudo aquilo. A bandeja simples, o cuidado, a forma como Ricardo segurava Gabriel com tanta naturalidade, como se sempre tivesse feito parte daquilo. Como ele está? Ela perguntou, olhando para o filho. Muito melhor. A febre passou. Ele comeu uma banana inteira e está cheio de energia. Renata suspirou, aliviada. Obrigada por ter ficado, por ter cuidado dele, por tudo. Ricardo se sentou do outro lado da mesa, ainda com Gabriel no colo. Renata, preciso te falar uma coisa. O tom dele era sério e Renata sentiu o estômago apertar. Tá tudo bem? Tá, ele garantiu. Mas eu estive pensando. Sobre ontem, sobre o que aconteceu no seu trabalho. Renata baixou os olhos. Não quero falar sobre isso. Eu sei que não quer. Mas precisa. Ela mordeu o lábio, sentindo a frustração voltar. Olha, Ricardo, eu sei que a situação não é ideal, mas é o que eu tenho. Eu não posso simplesmente largar o emprego. Eu não estou dizendo para você largar, Ricardo disse, a voz calma. Estou dizendo que você merece coisa melhor. Você trabalha demais, ganha pouco e ainda é tratada como se fosse descartável. Isso não está certo. Renata deu de ombros cansada. É a vida. Não precisa ser, ele insistiu. Renata, eu quero te fazer uma proposta. Ela olhou para ele, desconfiada. Que tipo de proposta? Deixa eu te ajudar. De verdade, financeiramente. Renata sentiu o sangue gelar. Não, Renata. Não, Ricardo. Eu não vou virar sua responsabilidade. Eu não vou depender de você. Não é sobre dependência, ele disse, se inclinando para frente. É sobre parceria.
É sobre dividir as coisas. Eu tenho condições de ajudar. E você precisa de ajuda. Onde está o problema? O problema é que eu não quero ser a mulher que o homem rico sustenta. Renata disparou, sentindo as defesas subirem. Eu não sou isso. Eu nunca vou ser. Eu não estou pedindo para você ser. Ricardo respondeu, a voz firme, mas gentil. Estou pedindo para você deixar alguém cuidar de você, do jeito que você cuida de todo mundo. Renata sentiu as lágrimas queimarem, mas não deixou caírem. Eu não sei fazer isso. Então aprende, ele disse. Simples assim, comigo. Ela ficou em silêncio, olhando para ele, para o filho no colo dele, para a bandeja simples na mesa, e percebeu que estava cansada de lutar sozinha. Cansada de erguer paredes, cansada de ter medo. O que você está propondo exatamente? Ela perguntou cautelosa. Que você saia desse emprego, que você procure algo melhor, com horários melhores, que te respeite. E enquanto isso, deixa eu ajudar com as contas, só até você se estabilizar. Renata balançou a cabeça. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque eu mal te conheço. A gente está junto há o quê? Um mês? Menos? Ricardo sorriu, meio torto. Renata, eu te disse ontem que estou apaixonado por você. Não foi da boca para fora, foi de verdade. E quando eu tomo uma decisão, eu vou até o fim. Então me deixa estar aqui, me deixa ajudar, me deixa fazer parte disso. Renata olhou para ele, viu a sinceridade estampada no rosto e sentiu algo dentro dela finalmente ceder de vez. Tudo bem, ela sussurrou. Mas com condições. Que condições? Eu vou procurar emprego novo, mas vou procurar do meu jeito, no meu tempo, e assim que eu conseguir eu te pago de volta, cada centavo. Ricardo balançou a cabeça. Não precisa. Precisa, Renata insistiu. Para mim, para eu saber que não sou um peso, que sou uma parceira. Ricardo segurou a mão dela por cima da mesa. Você nunca foi um peso, e sempre foi uma parceira. Mas se isso te faz sentir melhor, tudo bem. A gente faz do seu jeito. Renata apertou a mão dele de volta, sentindo um nó na garganta. Obrigada. Não precisa agradecer, ele disse, sorrindo. É o que a gente faz. Gabriel escolheu aquele momento para soltar um gritinho agudo e tentar pegar a torrada da mesa. Ricardo riu, levantando o menino no ar. Acho que alguém está com fome de novo. Renata sorriu, limpando os olhos rapidamente. Ele sempre está. Eles tomaram café juntos os três. E pela primeira vez, Renata permitiu que aquilo parecesse real. Não uma fantasia. Não algo que ia acabar, mas algo que podia durar. Depois do café, Ricardo precisou ir tomar banho e trocar de roupa para trabalhar. Renata ficou com Gabriel na sala, brincando no chão, quando ouviu a porta do banheiro abrir. Ricardo apareceu, ainda de toalha, o cabelo molhado. Renata, ele chamou meio sem graça. O que foi? Esqueci de trazer roupa limpa. Você tem algo que eu possa emprestar? Renata riu, levantando. Acho que tenho uma calça de moletom velha que pode servir. E uma camiseta. Mas não garanto nada. Tá bom, ele disse, e voltou para o banheiro. Renata foi até o quarto, revirou o guarda-roupa e encontrou uma calça larga e uma camiseta básica. Levou até o banheiro, bateu na porta e entregou. Alguns minutos depois, Ricardo saiu vestido com as roupas dela. A calça estava curta, a camiseta apertada nos ombros, e ele parecia absolutamente ridículo. Renata olhou para ele e caiu na gargalhada. Não fala nada, Ricardo disse, tentando não rir também. Você está horrível, Renata conseguiu dizer entre risadas. Eu sei, ele admitiu, mas estava sorrindo. Vou ter que passar em casa antes do trabalho. Renata se aproximou, ainda rindo, e passou os braços em volta da cintura dele. Você é ridículo. Eu sei, ele repetiu beijando a testa dela, mas sou seu ridículo agora. Renata olhou para ele, viu o sorriso bobo no rosto e sentiu o coração transbordar. É, acho que é. Eles ficaram assim por um momento, apenas abraçados, até que Gabriel começou a choramingar, querendo atenção. Ricardo se abaixou, pegou o menino no colo e o jogou para cima, arrancando gargalhadas. Renata observou os dois, a luz da manhã entrando pela janela
e iluminando tudo com aquele tom dourado e suave, e percebeu que aquilo era felicidade. Não a felicidade perfeita dos filmes, sem problemas ou dificuldades, mas a felicidade real. A que vinha com contas para pagar, com noites mal dormidas, com medos e inseguranças, mas que também vinha com alguém ao lado, com risadas, com abraços, com a certeza de que não estava sozinha. Ricardo, ela chamou, e a voz saiu firme. Ele olhou para ela, ainda segurando Gabriel. Eu te amo. Os olhos dele se arregalaram, surpresos. Sério? Sério? Ela confirmou, se aproximando. Eu te amo. E eu sei que é cedo e eu sei que ainda tenho medo, mas é verdade. Eu te amo. Ricardo colocou Gabriel no chão com cuidado e puxou Renata num abraço apertado. Eu também te amo, ele disse contra o cabelo dela. Tanto. Eles ficaram assim, abraçados no meio da sala bagunçada, com Gabriel brincando no chão aos pés deles, e Renata sentiu que finalmente tinha chegado em casa. Não no apartamento pequeno e velho, mas naquela sensação. Naquele lugar onde alguém te escolhia todos os dias, onde você não precisava ser perfeita, apenas precisava ser você. Você sabe o que eu estava pensando? Ricardo perguntou, afastando um pouco, mas mantendo as mãos na cintura dela. No que? A gente podia levar o Gabriel no zoológico hoje, já que você não vai trabalhar e eu posso chegar mais tarde na empresa. Renata sorriu. Ele ia adorar. Então vamos, Ricardo disse, animado. Eu só preciso passar em casa, trocar de roupa, e a gente vai. Os três. Renata assentiu, sentindo aquela sensação estranha e maravilhosa de que o dia tinha infinitas possibilidades, de que o futuro tinha infinitas possibilidades. Tá bom, os três. Ricardo a beijou de novo, demorado, e então se abaixou para pegar Gabriel. Ouviu isso, campeão? A gente vai ver os bichos. Gabriel bateu palmas, sem fazer ideia do que estava acontecendo, mas contagiado pela animação. E Renata, observando os dois, sentiu que finalmente entendia o que significava recomeçar. Não era apagar o passado, não era fingir que a dor nunca existiu. Era escolher seguir em frente, mesmo com ela. Era abrir espaço para o novo, sem esquecer do que te trouxe até ali. Era acreditar que, apesar de tudo, ainda havia bondade no mundo. Ainda havia gente que ficava. Ainda havia amor. Ricardo, ela chamou de novo. Ele olhou para ela e Renata sorriu. Obrigada por ter ficado, por ter me visto, por ter escolhido a gente. Sempre, ele disse, estendendo a mão livre para ela. E Renata pegou aquela mão, entrelaçou os dedos e deu o primeiro passo em direção à porta, em direção ao dia que os esperava lá fora, em direção ao futuro que pela primeira vez na vida ela não tinha medo de encarar, porque ela não estava mais sozinha e nunca mais estaria. Os três saíram juntos do apartamento, desceram as escadas, e quando a luz do sol bateu no rosto de Renata, ela fechou os olhos por um segundo e agradeceu. Agradeceu por ter baixado aquele aplicativo, por ter ido naquele encontro, por ter levado Gabriel mesmo com medo, por ter acreditado, mesmo quando parecia impossível. E quando abriu os olhos de novo, Ricardo estava olhando para ela com aquele sorriso que ela já conhecia tão bem. Pronta? Ele perguntou. Pronta, ela respondeu. E era verdade. Ela estava pronta. Pronta para viver. Pronta para amar. Pronta para ser feliz. Porque felicidade não era destino. Era escolha. E ela finalmente tinha escolhido. Os três entraram no carro. Gabriel no banco de trás, seguro na cadeirinha. Renata no banco da frente, a mão entrelaçada com a de Ricardo. E enquanto eles se afastavam daquela rua, daquele bairro, em direção ao zoológico e a todas as aventuras que ainda estavam por vir, Renata olhou pela janela e sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de esperança, cheio de amor, cheio de vida. E no reflexo do vidro, ela viu não apenas a mulher cansada que tinha sido, mas a mulher que estava se tornando forte, amada, inteira. E pela primeira vez em muito tempo, Renata se sentiu em paz,
porque ela tinha encontrado o que sempre procurou. Não num lugar, não numa situação perfeita, mas em alguém que a escolhia todos os dias e em si mesma, que finalmente tinha aprendido que era digna de ser escolhida. O carro virou a esquina e a história deles continuou. Não com um fim, mas com um recomeço. Um novo capítulo, uma nova chance. E dessa vez Renata sabia. Eles iam ficar bem, os três, juntos, para sempre.